Se você tem milhões de reais de bens e empresas no seu CPF, você não é dono do seu patrimônio. Você é apenas o fiel depositário até que um juiz, um credor ou problemas conjugais do seu filho decida tomar uma parte. Eu sou Daniel Pignato e como guardião de legados, meu trabalho é garantir que o patrimônio que você demorou uma vida inteira para construir fique exatamente onde deve ficar. A sua família e em segurança. A maioria dos empresários e proprietários rurais comete um erro primário e devastador: acumular bens da pessoa física. Fazendas, apartamentos, galpões, investimentos, tudo registrado no seu nome. O problema é que o CPF é a vitrine mais exposta do Brasil. Quando você coloca o seu patrimônio no seu CPF, você está literalmente colocando um alvo nas suas costas. Imagine que você tem uma empresa e, por infortúnio, leva um revés trabalhista ou tributário. O que acontece? O juiz pode aplicar desconsideração da personalidade jurídica. Isso significa que a dívida atravessa a parede da empresa e vai diretamente na sua fazenda, na sua conta bancária, no seu apartamento. O seu patrimônio pessoal responde pelas dívidas do negócio e não para por aí. O risco não é apenas o seu negócio, o risco é a sua própria família. Pense no seu filho, na sua filha e tantos da mesma idade que já se casaram. Os pais, com a melhor das intenções, ajudaram a construir a vida deles. Alguns casamentos não deram certo e houve divórcio litigioso. Sem proteção jurídica adequada, metade do que você construiu com tanto suor pode ir embora com o ex-cônjuge. O seu patrimônio, que deveria garantir a segurança da sua família, acaba indo embora com alguém que nem mais faz parte dela. Tem mais. E se seu filho for um profissional liberal, um médico, um engenheiro, sofrer um processo por erro médico ou uma execução de dívida? Os credores podem piorar parte da herança que caberia a ele. O seu legado destruído por uma dívida que você não fez. E não sou eu quem estou dizendo isso. Os dados são brutais e incontestáveis. Segundo o levantamento global da PwC, 90% das empresas no Brasil são familiares. Mas sabe quantos por cento resistem à segunda geração? Apenas 30%. E o número despenca para 12% na terceira geração e vai a menos de 3% na quarta geração. Por quê? Porque sem uma estrutura de proteção jurídica, o patrimônio é dilacerado por brigas, impostos e credores. E se você acha que o inventário é uma ameaça, saiba que ele já leva de 15% a 20% de tudo que você tem. Com a reforma tributária, o aumento progressivo do IPCMD, esse confisco pode ser ainda maior. Mas o risco em vida, o risco de terceiros atacarem seus bens hoje, ele é diário e silencioso. Não fazemos jeitinhos, não escondemos bens, aqui construímos um cofre blindado, 100% dentro da lei. Quando é feita a holding familiar, os imóveis são tirados do seu CPF, que é a vitrine exposta, e são colocados dentro de um cofre blindado, que é a empresa. Você deixa de ser um dono qualquer de imóveis vulneráveis e passa a ser proprietário de cotas dessa empresa. O seu patrimônio pessoal se separa do seu patrimônio empresarial. A verdadeira mágica, a verdadeira segurança da sua família são as regras que são colocadas na porta desse cofre. São 3 cláusulas de aço. Grava-se as cotas com escudos jurídicos que podem ser intransponíveis. A primeira dela é a incomunicabilidade, que significa que não importa o regime de bens do seu filho, as cotas da holding não se comunicam com o cônjuge. O segundo escudo é a impenhorabilidade. Se seu herdeiro contrair uma dívida impagável, se a empresa dele quebrar, ele não pode dar as cotas em garantia. O patrimônio da família será blindado contra intempéries financeiros dos herdeiros. O terceiro escudo é a inalienabilidade. Quer dizer que ninguém pode sair vendendo fazenda, apartamento, galpão, no momento de desespero ou imaturidade, sem a sua autorização. E o mais importante de tudo, mais que um bônus, através da doação vitalícia com reserva de usufruto, você continua mandando em tudo. Você doa as cotas, mas mantém o controle total, os rendimentos, o poder de decisão até o último dia de sua vida. Você protege a sua família, mas não perde o trono. Muitos empresários me dizem, mas Daniel, montar toda essa estrutura jurídica, essa holding, não é caro? Não é muito caro? Não é um custo muito elevado? Eu respondo sem piscar que caro é ver 20% de tudo que você construiu ir para a mão do governo no inventário. Caro
É ver a sua fazenda leiloada com 30% de deságio só para pagar a dívida que seu filho contraiu. Caro é ver metade do patrimônio que você construiu ir embora no divórcio da sua filha. Entenda, a estrutura de holding familiar não é um custo, é o investimento mais barato e mais inteligente que você fará para garantir a segurança absoluta da sua família. É a diferença entre deixar um legado próspero ou deixar um problema insolúvel para quem você mais ama. Proteger o seu legado não é sobre esconder bens ou mentir para o governo. É sobre usar a lei a favor da sua família, criando uma muralha jurídica que ninguém pode ultrapassar. Se você tem um patrimônio relevante acima de 3 milhões de reais e percebeu que o seu CPF é um risco iminente, não espere o problema bater a sua porta. Agende uma sessão de diagnóstico para entender o seu caso específico com um especialista. Não é para todos, mas se a segurança da sua família é algo inegociável para você, haja agora.